você. Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas e 47 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Bom dia. Prefeitura de Manaus comemora a liberação de empréstimo do BIRD. Sinetran denuncia paralisação relâmpago realizada na tarde de ontem. Sindicato dos Engenheiros do Amazonas contesta valores de concurso da Prefeitura de Parintins. Tribunal de Contas libera mais uma lista de gestores que tiveram suas contas reprovadas. Lista de inelegíveis pode aumentar. Governo do Estado comemora os 120 anos do Teatro Amazonas em alto estilo. Loterias da Caixa. E na volta a acumular e Lotofácil tem apenas um ganhador. Hoje tem Nacional e Dom Bosco pela Copa do Brasil na Arena da Amazônia. E Temer continua a montagem de seu governo e conversa com o PSDB e o DEM. Lobista confirma pagamento de propina ao presidente da Câmara dos Deputados. Polícia registra um duplo homicídio no ramal do setor. Corpo de mulher é encontrado dentro de um saco plástico na lixeira de Manaus. Ela estava amarrada e foi degolada. Estes são os destaques do Jornal da Manhã que está começando agora. 5 horas e 48 minutos em Manaus. Previsão do tempo. O sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. A quarta-feira poderá ter muita chuva, segundo previsão do Instituto Climatempo. Serão mais 23 milímetros de precipitação pluviométrica. E a probabilidade é de 60%. Com a umidade relativa do ar podendo chegar a 84%, a temperatura máxima de hoje não deve ultrapassar os 30 graus. No momento, aqui no sítio histórico de Manaus, a umidade relativa do ar está em 81% e a temperatura está na marca dos 25 graus centígrados. Aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam sem restrições para pousos e decolagens. E as águas do Rio Negro continuam subindo em ritmo acelerado. Nas últimas 24 horas foram mais 9 centímetros. O nível do Negro em relação ao mar está agora em 25 metros e 21 centímetros. Quarta-feira, 27 de abril de 2016. Dia de Santa Zita. Hoje também se comemora o Dia da Empregada Doméstica. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. O STF negava habeas corpus a 46 presos por homenagem ao Marechal Deodoro, isto em 1892. CNBB, Dom Luciano Bento de Almeida era eleito presidente em 1987. O direito de greve sofria limitações em medida provisória assinada por José Sarney em 1987. 5 horas e 50 minutos em Manaus. Comemorado no dia 29 de abril, o Dia Internacional da Dança será festejado no Projeto Cultural Quintas, Companhias e Ideias, nesta quinta-feira, na sede do Casarão de Ideias, localizado na rua Monsenhor Coutinho, 275, no centro. A partir das 16 horas, filmes com temáticas voltadas à dança serão exibidos em um telão. Em seguida, às 19 horas, o público terá a oportunidade de conferir o espetáculo Just Bouquet, trabalho da bailarina e coreógrafa Adriana Góes, em parceria com a artista audiovisual Keila Serruia. E precisamos adiantar que a entrada é de graça. A cantora amazonense Anne Gesine prepara para o segundo semestre deste ano o lançamento do primeiro CD de sua carreira. O álbum intitulado Toda Queda Guarda um Susto foi lançado virtualmente em junho de 2015 e está disponível em plataformas digitais com iTunes e os Spotify. As 10 canções do CD também estão disponíveis para download gratuito no website da cantora pelo link www.annegesine.com. O público que ainda não compareceu
ao Paço da Liberdade, no centro. Tem até o dia 30 de abril para conferir a exposição fotográfica A Última Canção, que retrata a vida e morte da violinista Ária Ramos, assassinada há mais de 100 anos em Manaus. A exposição, de autoria do fotógrafo e pesquisador Tássio Melo, tem o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus CUT e está aberta de segunda a sexta, das 9 às 16h30 e aos sábados, das 9 às 12 horas. Começam na próxima sexta-feira, 29, os 6º Jogos Interculturais Indígenas de Manaus, na comunidade do Livramento, situada no Rio Negro. O evento tem o apoio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Sengel, e vai reunir diversas modalidades esportivas, como provas de cabo de guerra, zarabatana, arco e flecha e canoagem, além de esportes olímpicos como futebol, vôlei, natação e atletismo. A abertura vai ser às 9 horas, o encerramento vai ser no domingo, 1º de maio, com a participação de índios das etnias Ticuna, Cocama, Sotaré, Dessana, entre outras. De acordo com o cacique Austério Martins Tomás, o apoio dado pela Sengel com a doação dos equipamentos esportivos é fundamental para a realização dos jogos. Um projeto de pesquisa desenvolvido pela agrônoma e pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa, Aparecida das Graças Claret, procura desenvolver a cultura do cupuaçuzeiro no Amazonas, ampliando estratégias e táticas para combater pragas que atingem e afetam as plantações do cupuaçu no estado. O estudo é fomentado pelo governo do Amazonas por intermédio do Programa de Apoio à Consolidação das Instituições Estaduais de Ensino e Pesquisa PROEstado, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, e visa ampliar o conhecimento sobre o inseto praga conhecido popularmente como broca do cupuaçu e do fungo conhecido como vassoura de bruxa, principais causadores da destruição das plantações. Segundo a agrônoma, a capacitação de técnicos e agricultores em práticas agrícolas e no cultivo do cupuaçuzeiro também é outro ponto importante. 5 horas mais 53 minutos em Manaus. Manaus será sede da Liga do Desporto Universitário de Lutas e Futebol de 2017, que acontece de 6 a 12 de junho. Pela primeira vez vem recebendo o evento. A Terrinha Baré concorreu com São Paulo e deve receber uma média de 700 atletas daqui a pouco, mais de um mês em seus complexos esportivos. A competição, que tem a chancela da Confederação Brasileira do Desporto Universitário, recebe apoio do governo do Amazonas via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, Sengel. Serão 4 modalidades de luta em disputa, sendo karatê, judô, taekwondo e luta olímpica. As obras de recuperação emergencial em uma tubulação de drenagem profunda que se deu ocasionando o afundamento em parte da calçada da Avenida Djalma Batista, no bairro do Parque 10, zona Centro-Sul, foram iniciadas em caráter emergencial e o serviço tem um prazo estimado de 20 dias para ser concluído. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMINF, está executando a ampliação e recuperação dos tubos da drenagem profunda, responsáveis pela vazão do Igarapé, do Passeio do Bindá, que corta a Avenida Djalma Batista no trecho entre a Rua Rondônia, na saída do Conjunto Eldorado, e a Avenida Pedro Teixeira. A Manaus Ambiental distribuiu nota comunicando que, de acordo com o planejamento de engenharia, em consonância com as informações prestadas à imprensa durante as primeiras intervenções da empresa para conter o vazamento no reservatório do núcleo 23 da Cidade Nova, zona norte da cidade, dará continuidade na intervenção, a qual está programada para esta quarta-feira, hoje, portanto, neste reservatório. O desligamento do sistema iniciará às 19 horas, quarta-feira, hoje, 27, e logo após o término dos trabalhos, o sistema de distribuição de água será religado, o que está previsto ocorrer às 10 horas da manhã de quinta-feira, 28, e a normalização ocorrerá em até 24 horas. A concessionária frisa a importância da reserva de água por meio da caixa de água ou reservatório para evitar o desabastecimento nas residências. Os bairros que ficarão sem o abastecimento durante os serviços de melhoria são estes: na área do macro setor da Cidade de Deus, os bairros Cidade de Deus 1 e 2, Valparaíso, Monte Sião, Bairro Novo, Viver Melhor 3, Nossa Senhora de Fátima 1 e 2, Conjunto Residencial Ben-Hur, Braga Mendes, Alfredo Nascimento 1, Gustavo Nascimento, Cidadão 11 e Comunidade Santa Bárbara. A área do macro setor do Mutirão tem Amazonino Mendes, Nossa Senhora de Fátima, núcleos 16, 23, 21, 22, 24, Amadeu Botelho, Mutirão, Águas Claras e Vila Rica, Amazonino Mendes 1 e 2, Parque das Garças, Novo Aleixo 1 e 2. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
realizará a entrega de certidões negativas de débitos em precatórios a 66 entes públicos dos estados do Amazonas e de Roraima, em solenidade marcada para o dia 29 de abril, a próxima sexta-feira, às 10 horas, no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus. A cerimônia contará com a presença do governador do Amazonas, José Melo. A certidão negativa de precatório é um reconhecimento concedido pela Justiça do Trabalho ao Amazonas aos entes públicos da administração pública direta e indireta que quitaram todos os seus débitos de precatórios de natureza alimentícia referente ao exercício de até 2015. O Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu ontem dar provimento ao agravo regimental movido pela empresa Endicom Engenharia de Instalações e Construções Limitada, que pede a anulação do processo de licitação de iluminação pública realizado pela Prefeitura de Manaus em outubro do ano passado. No processo, a empresa FM Rodrigues foi considerada a vencedora com um contrato de 68,1 milhões de reais após a Endicom ser excluída do processo por falhas na documentação. Com a decisão, o processo deve ser refeito. Cerca de 500 veículos estarão disponíveis para o leilão do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN-AM, que acontece a partir das 9 horas do próximo dia 30. Entre os itens disponíveis estão 462 motos, 8 carros e 30 sucatas. O evento acontece no Centro de Convenções Manaus Plaza Shopping, na Avenida Djalma Batista, na Zona Centro-Sul. De acordo com o diretor-presidente do órgão, Leonel Feitosa, ao ser arrematado, o veículo sai do órgão sem restrições jurídicas ou pendências financeiras. Retransmitem o Jornal da Manhã, as rádios Panorama FM de Itacoatiara, WebAmazonVideo.com, Rádio Alternativa de Alvarães, Rádio Altazes FM Altazes, Rádio Boiúna em Boa Vista do Ramo, Nova FM Nova Olinda do Norte, Vale do Rio Madeira de Humaitá, Rio Madeira Manicoré, Rádio Palmeira FM de Manacapuru, Nova Luz FM em Canutama, Anamã FM de Anambã, Rádio Nova FM Biruri, Urucará FM de Urucará, Rádio Açaí FM Codajás, Rádio Independência de Maués, Estação Gospel 7 em Manacapuru, Rádio Tupã FM e Eu e Você em amplitude modulada em Boca do Acre, Rádio Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Rádio Iranduba.net, Voz 6 Irmãos Porto de São Raimundo, São Salvador na Estrada de Balbina, Voz Alternativa da Assembleia de Deus Distrito de Sampaio Altazes, Comunitárias Beruri, Josivan em Beruri, Voz Web Rádio de Maués, Voz da Esperança em Acajatuba, Voz Comunitária da Colônia Antônio Aleixo, Voz Cabocla, Vila do Caviana, Voz Show dos Bairros em Altazes, Portal Iamundá.web Rádio, Voz Amiga Lago do Limão, Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré, Voz Reconquista Bairro Novo Manacá e Manacapuru, Cultura no repartimento do Tuiué, Comunitária Anhonguera, Foz do Canumã, Distrito de Borba, e Voz Big Bom de Iranduba. 6 horas, 1 minuto em Manaus. O empréstimo de 150 milhões de dólares do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento para Manaus foi aprovado nesta terça-feira no Senado Federal. A verba será destinada aos setores de infraestrutura, educação, sistema de gestão, inclusão social e geração de renda, além de financiar parcialmente o programa de consolidação do equilíbrio fiscal para a melhoria da prestação de serviços públicos Confins Manaus. Segundo a Prefeitura, o dinheiro deve estar disponível em no máximo 2 meses para a gestão municipal. Os recursos estavam sendo pleiteados desde 2014, quando a Prefeitura de Manaus apresentou projetos ao BIRD, que aprovou o empréstimo após analisar o detalhamento do investimento e enviar comissões à cidade. Depois desta etapa, o empréstimo foi protocolado junto ao governo federal, que precisava autorizar todas as transações financeiras, mesmo recursos vindos do exterior. A assinatura da presidente Dilma Rousseff, de acordo com a Prefeitura, aconteceu somente na semana passada. Membros do Sindicato dos Rodoviários paralisaram na tarde desta terça-feira as linhas 128, 013, 450 e 120, que pertencem à empresa Aviação São Pedro e atendem os bairros da zona oeste da cidade. A paralisação, que durou cerca de 2h30, começou às 15h30 e terminou por volta das 18h e atingiu aproximadamente 5.000 pessoas. De acordo com a direção da concessionária, os sindicalistas resolveram parar as atividades, alegando que seria uma retaliação ao não acordo em relação ao dissídio coletivo, cuja data base é dia 1º de maio. Ainda de acordo com a empresa, a assessoria jurídica do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran, foi comunicada e vai acionar a justiça, já que a paralisação não foi avisada com antecedência e os usuários que dependem das linhas foram pegos de surpresa. O coordenador estadual do Comitê Manaus 2016, Mário Alfiero, reuniu-se na tarde desta terça-feira
com o cônsul em exercício do Consulado-Geral do Japão em Manaus, Takahiro Iwato, para tratar de estratégias e parcerias entre o Amazonas e o país visando os Jogos Olímpicos. A seleção de futebol japonesa masculina jogará no dia 4 de agosto com a Nigéria às 21 horas e no dia 7 de agosto às 21 horas com a Colômbia na Arena da Amazônia. O encontro aconteceu na sede do consulado no bairro de Adrianópolis, zona Centro-Sul, e também contou com a participação do presidente da Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental, Nipaco, Ken Nishikido. Entre os assuntos discutidos destacaram-se a divulgação do Amazonas no Japão, parcerias com a comunidade japonesa no estado e o programa Transforma, que promove esportes olímpicos e paraolímpicos, além da participação do programa de voluntariado local. O presidente da Nipaco, Ken Nishikido, colocou a associação à disposição para mobilizar voluntários que falam japonês para atuar nos Jogos Olímpicos aqui em Manaus. Os suplentes dos 3 vereadores de Iranduba presos há mais de 5 meses por ocasião da Operação Dízimo da Polícia Federal não foram empossados no dia de ontem. Dirceu Vasconcelos, Larissa Gomes e Wilson Macedo, suplente dos parlamentares Antônio Alves, Antônio Gerlande e Paulo Bandeira, que seguem na carceragem do Centro de Detenção Provisória de Manaus, chegaram a ser convocados pelo presidente interino da Câmara Municipal, vereador Francisco Elaime, para estarem na casa durante a sessão plenária desta terça-feira. Os suplentes levaram familiares e convidados para prestigiarem a cerimônia de posse, mas o ato não aconteceu. Os 3 encaminharam requerimento à presidência da Câmara, solicitando que sejam imediatamente convocados para assumir as vagas dos vereadores titulares que estão ausentes das atividades há cerca de 150 dias. No documento, eles fazem referência ao artigo 160 do Regimento Interno da Câmara Municipal, onde prevê que, em caso de o vereador titular deixar de exercer as atividades parlamentares por mais de 120 dias, o suplente deverá ser convocado. As informações que circulavam nos bastidores políticos de Iranduba na tarde de ontem davam conta de que Dirceu Vasconcelos, Larissa Gomes e Wilson Macedo devem acionar a justiça para que o regimento interno seja posto em prática. A Câmara Municipal de Iranduba é composta por 13 vereadores, mas desde novembro passado está funcionando com apenas 10 integrantes, pois 3 estão presos. Até a noite de ontem, a nossa reportagem tentou ouvir o presidente interino da casa, Francisco Elaime, sobre os motivos que o levaram a não dar posse aos 3 suplentes de vereador nesta terça-feira. No entanto, nem o parlamentar e nem a assessoria da presidência da Câmara responderam aos contatos. 6:06 em Manaus. 845 gestores públicos com contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas a partir de agosto de 2008 estão na segunda listagem entregue nesta terça-feira pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Ari Moutinho Júnior, ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. Em relação à listagem do mês passado, o número subiu de 510 para 845 nomes por causa da inclusão das prestações de contas de convênio, grande parte com o gestor responsável. Os dados já foram inseridos no sistema SIS Contas Eleitoral. Estão disponíveis no portal do TCE-AM, no serviço de informação ao público. Da lista anterior, ao menos 40 nomes foram retirados em função de recursos com efeito suspensivo. Conforme a lei da ficha limpa, o julgamento dos tribunais de contas é um dos critérios para se decretar a inelegibilidade. A lista divulgada deverá auxiliar os órgãos envolvidos no processo eleitoral a barrar candidaturas. O conselheiro Ari Moutinho Júnior lembrou que a lista do TCE não é um dos gestores inelegíveis, uma vez que somente a Justiça Eleitoral pode declarar a inelegibilidade, mas dos gestores que usaram inadequadamente o dinheiro público e por isso tiveram as contas reprovadas. O conselheiro Ari Moutinho Júnior informou que vai disponibilizar no próximo mês, seguindo os moldes do Tribunal de Contas da União, uma consulta por CPF do gestor para que toda a sociedade possa fazer a livre consulta no portal do TCE. No canal, a população poderá ter acesso aos acórdãos de todas as partes processuais. O conselheiro revelou ainda que a divulgação mensal da listagem pelo TCE-AM está servindo de exemplo para os demais tribunais de contas. De 30 de abril a 7 de maio, Les Artistes Café Teatro, Calçadão da Ponta Negra, o Largo São Sebastião, o Parque dos Bilhares, o Parque Rio Negro e o Teatro Luiz Cabral serão palco da 10ª Mostra de Teatro do Amazonas. Com o tema Um Encontro Mais do que Necessário, a mostra levará ao público mais de 20 espetáculos teatrais, regionais e nacionais. O projeto, promovido pela Federação do Teatro do Amazonas, recebe apoio da
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus Cult. Professores, pedagogos e gestores da Rede Municipal de Ensino participaram ontem da aula inaugural na terceira edição do projeto Portas Abertas para a Inclusão, cujo tema vai abordar princípios e dimensões da educação inclusiva. O encontro aconteceu na Gerência de Tecnologia Educacional, localizado no conjunto Vila Amazonas, Zona Centro-Sul, e reuniu 45 profissionais que vão ser capacitados para trabalhar com alunos que apresentem algum tipo de deficiência. Contribuir com a qualidade de vida de milhares de pessoas com deficiência é uma das prioridades do governo do Amazonas, que, por meio de seus órgãos e por orientação da primeira-dama Edilene Gomes, se unem para garantir esses direitos. Prova disso é que o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN-M, ao realizar os cursos de formação de monitor de transporte escolar e mecânica de salto alto, abriu mão de cobrar taxa de inscrição para arrecadar fraldas geriátricas que serão doadas a instituições que trabalham com pessoas com deficiência. Nos 2 cursos foram arrecadados 217 pacotes de fraldas que serão entregues nesta quarta-feira, portanto hoje às 10 horas, no auditório do DETRAN-AM. Serão beneficiadas a Associação dos Deficientes Físicos do Amazonas, a DEFA, e o abrigo Moacir Alves. A entrega será feita pela secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Vânia Sueli, e do diretor-presidente do DETRAN-M, Leonel Feitosa. 6:10 em Manaus. Copaíba, Mastruz, Jaborandi, Cipotuíra são apenas algumas das 55 mil espécies de produtos naturais abundantes na biodiversidade da região amazônica, que são do centro de uma indústria poderosa, a de fitofármacos e fitoterápicos, com aplicação em antibióticos, analgésicos, remédios para doenças como AIDS e câncer, que movimenta somente no Brasil $1 bilhão ao ano. No Amazonas, a tarefa para desenvolver esse setor é estimular novas tecnologias e padronizar o processamento de matérias-primas, entre outras alternativas. Essas foram as propostas lançadas nesta terça-feira, durante a 5ª rodada de discussões da Jornada de Desenvolvimento, evento promovido pelo governo do Amazonas no Centro de Convenções Vasco Vasques, no bairro do Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. As jornadas de desenvolvimento estão sendo organizadas pelas Secretarias de Estado de Planejamento, CEPLAN, CTI, de Produção, CEPROR, e Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMAS. 6:10, vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. Agências bancárias instaladas aqui em Manacapuru podem ser obrigadas a oferecer cadeira de rodas para idosos e deficientes. Na sessão de ontem, terça-feira, dia 26, a mesa diretora da Câmara Municipal recebeu um projeto de lei de autoria do vereador Alfredo Social do PRB, que determina as agências bancárias disponibilizarem cadeiras de rodas para os clientes portadores de mobilidade reduzida e idosos. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o vereador falou do objetivo de sua propositura. Bom dia, Zegdeg, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Pois é, lançamos um projeto de lei no qual vem dar atenção às pessoas com mobilidade reduzida, idosos, deficientes físicos, visando com que tenha nas agências bancárias do município de Manacapuru uma cadeira de rodas, equipamentos disponíveis para que na hora que essas pessoas quiserem ter acesso aos atendimentos bancários, possa ter esse apoio de locomoção. Então o objetivo é realmente trazer esse resguardo a essa classe que tem tanta importância, que também necessita dos serviços públicos bancários, assim como cada um de nós. Então a importância veio nesse sentido. O projeto de lei está tramitando, será, se Deus quiser, aprovado entre os pares, sancionado pelo prefeito, e assim, mais um avanço aos portadores de necessidades especiais, às pessoas que às vezes se sentem um pouco afastadas dos demais membros de uma sociedade. O vereador Alfredo Social é presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor na Câmara Municipal e garante que, após sancionada a lei, os bancos terão que se adequar e comporem em sua rotina de atendimento cadeira de rodas e equipamentos destinados a essas pessoas. O parlamentar disse ainda que haverá uma rigorosa fiscalização para que a lei não seja só um documento publicado e esquecido, mas que a lei venha a funcionar de verdade. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6:12 em Manaus. Começam nesta quarta-feira, dia 27 de abril, as inscrições para o processo seletivo que visa preencher 50 vagas de estágio em Direito e Formação de Cadastro de Reserva na Defensoria Pública do Estado do Amazonas, DPRM.
As inscrições são realizadas exclusivamente na Escola Superior da DPM, na rua 24 de maio, número 321, Centro, Zona Sul de Manaus, em horário comercial, e ocorre até o dia 27 de maio. Os estagiários selecionados receberão bolsa mensal no valor de R$ 779, mais auxílio transporte no valor de R$ 132, além de seguro contra acidentes pessoais, nos termos da Lei 11.788/2008. Conforme o edital, as provas ocorrem no dia 5 de junho com 50 questões objetivas de conhecimentos específicos e uma subjetiva das 8 às 12 horas. A Prefeitura de Parintins apresentou na última segunda-feira, 25, ao Tribunal de Contas do Estado, TCE-AM, documentos e informações destinados a garantir a realização do concurso público lançado pelo município, visando o preenchimento de 2.055 vagas. O concurso foi suspenso pelo TCE-AM na semana passada por apresentar inconformidades que, segundo a documentação apresentada, serão sanadas de acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Parintins. O Sindicato dos Engenheiros do Amazonas, SENGE-AM, por seu turno, entrou com um mandado de segurança coletivo para suspender o referido concurso, por entender que os valores dos salários oferecidos no edital não correspondem ao piso da categoria, motivo pelo qual entrou com a ação cobrando a adequação dos valores ao que está previsto em lei. De acordo com o presidente do SENGE-AM, engenheiro Wiesler Barroso, esse mesmo remédio jurídico será adotado para todos os demais concursos realizados na capital ou em outros municípios do interior, sempre que for detectada alguma discrepância nos valores constantes nos editais destes concursos e que não estejam em consonância com os valores previstos no texto legal referente à categoria. No caso de Parintins, o edital da prefeitura daquele município previa salário de R$ 2.537 para nível superior, quando na verdade deveria ser de R$ 5.280 e para nível tecnológico de R$ 4.400. 6h15 em Manaus. Para comemorar os 120 anos do Teatro Amazonas, que se completa no dia 31 de dezembro deste ano, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura, reuniu a imprensa na manhã desta terça-feira no Hall do Patrimônio Cultural para divulgar o lançamento da campanha Teatro Amazonas 120 anos. Declare seu amor pelo teatro e a vasta programação comemorativa, onde todas as manifestações artísticas terão as luzes do Teatro Amazonas projetadas sobre elas. Ao final da coletiva de imprensa, os jornalistas participaram de uma visita guiada com personagens de época. A partir do mês de maio, o Teatro Amazonas receberá diversas apresentações, entre ópera, dança, teatro, circo, folclore e música de todos os ritmos, do erudito ao popular, passando do rock ao bolero, do brega ao forró, entre muitos outros gêneros comandados por artistas locais, como forma de valorizar os talentos da terra e trazendo espetáculos do circuito nacional e internacional. Todas as manifestações artísticas serão as luzes do Teatro Amazonas projetadas sobre elas. Serão realizadas ainda exposições, homenagens, exibições de documentários, mostra de cinema, concurso de redações das escolas, seminários, palestras, convivências e mesas redondas. E a intenção é que o Amazonas entre em clima de festa. Queremos criar esse vínculo de amor entre os amazonenses e o teatro. Vamos estender a nossa programação até as escolas para atingir os mais jovens com essa corrente positiva, de tal modo que levem para suas famílias a mensagem, o convite e o pensamento de que o Teatro Amazonas pertence ao povo amazonense, ressalta o secretário de Cultura, Robério Braga. De acordo com o governador José Mello, a campanha visa despertar nos amazonenses o sentimento de pertencimento, orgulho e zelo pelo Teatro Amazonas. Queremos que toda a população se sinta convidada para comemorar o aniversário do nosso cartão postal. A campanha tem como objetivo mostrar para a nossa gente que o teatro pertence a cada um deles. Turistas de todos os lugares visitam diariamente o teatro, enquanto muitos amazonenses nunca estiveram nele, e queremos mudar esse quadro. Por isso, durante um ano, iremos realizar ações chamando a população a participar da programação comemorativa do teatro, porque não existe festa sem convidados e nossa festa não estará completa sem a presença dos amazonenses neste grande momento, explicou o Melo. Com a campanha Teatro Amazonas 120 anos, declare seu amor pelo teatro, busca-se revelar momentos inesquecíveis vividos por seus frequentadores. Para isto, basta acessar o www.cultura.am.gov.br e enviar fotos, vídeos, frases e histórias em que o Teatro Amazonas foi o cenário. As postagens ficarão em exibição no próprio portal da Cultura. Polícia.
Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, Eduardo e ouvintes da Difusora, nós recebemos a informação e já temos a confirmação de que houve agora há pouco, Eduardo, um grave acidente envolvendo um ônibus, ou melhor, um micro-ônibus na Avenida Buriti, na entrada do conjunto Nova República. Esse ônibus teria colidido com porte, várias ambulâncias do SAMU estão no local, nós também estamos em deslocamento. Daqui a pouco, Eduardo, vamos trazer mais informações, quem sabe ainda dentro do Jornal da Manhã ou no programa Valdir Corrêa, sobre esse grave acidente, um acidente ocorrido agora há pouco, repito, envolvendo um micro-ônibus que colidiu com o porte. Daqui a pouco mais informações, já temos também, se você puder evitar ali a área da Avenida Buriti e estiver dirigindo, evite, que o acidente tem proporções graves, várias ambulâncias do SAMU no local. Pronto socorro, 28 de agosto, um plantão considerado até tranquilo durante toda a noite e madrugada, com apenas 2 atendimentos por violência. No pronto socorro João Lúcio, a movimentação também pode ser considerada tranquila, graças ao trabalho da Polícia Militar. A criminalidade vem diminuindo na cidade e com isso as ocorrências por violência no pronto socorro também é notória. 4 atendimentos no pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de agressão física, um outro deu entrada vítima de arma branca, ou seja, ele foi riscado a faca. Informações dão conta de que trata-se de um crime passional. Ele foi medicado, recebeu algum curativo e foi posteriormente liberado. Policiais da Rocan, à noite de ontem, em patrulhamento em toda a cidade, apreenderam mais uma vez traficantes de drogas. Em patrulhamento no bairro do Alvorada, a equipe da Rocan recebeu denúncias de populares que na Avenida Dom Pedro, no beco Santo Antônio, haveria 2 indivíduos efetuando venda de entorpecentes. Assim chegou a informação para a Rocan. Pois bem, a Rocan foi ao local e conseguiu prender dois que estavam vendendo droga naquela área. A Polícia Militar, assim que acionada, já resolveu a parada. Um dos bandidos, cheio de tatuagens pelo corpo, foi levado logo após a denúncia de populares. 2 homens, 1, 2, 3, 4, 5. 5 homens que estavam prontos para assaltar coletivo também foram dominados pela Rocan à noite de ontem. Os policiais da Rocan receberam denúncia de que estava havendo um assalto coletivo. Os policiais foram até o local e prenderam os bandidos e apreenderam com eles 5 facas e celulares que já haviam sido retirados dos passageiros. A Polícia Militar sempre fazendo a operação nos ônibus em toda a cidade. Blitz foram realizadas também à noite de ontem. A Polícia Militar nas ruas, ao comando do Coronel Marco James Frota. Agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Atenção. Duplo homicídio. Encontro macabro no Tarumã, nas proximidades do ramal do Setu. 2 homens até o momento não identificados foram encontrados à noite de ontem. Já estava só o cadáver. 2 homens com os corpos crivados de bala, com vários tiros espalhados pelo corpo. A polícia foi acionada, foi até o local. Posteriormente, homens da perícia técnica, ao comando do Dr. Jefferson Mendes, a perícia esteve no local.
bem como os profissionais do Instituto Médico Legal. Logo após os primeiros procedimentos de perícia, os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal, onde permanece até o presente momento à espera de parentes ou alguém que chegue com alguma documentação oficial para que o corpo seja retirado para sepultamento. O detalhe, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, os corpos já estavam molhados com gasolina. A intenção dos assassinos, com certeza, era queimar esses corpos. Só que ninguém sabe se o fósforo não funcionou. O fato é que eles não foram queimados, mas estavam molhados com gasolina. Esse encontro aconteceu, repito, esse encontro macabro, esse encontro de cadáver aconteceu no ramal do Setur, no Tarumã. Mas mais uma vez, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, um encontro macabro. Na madrugada de hoje, na lixeira municipal, o corpo de uma mulher dentro de um saco, praticamente decapitada, degolada. Conversava com os profissionais do Instituto Médico Legal por pouco, mas por muito pouco. A mulher não teria sido decapitada. A cabeça estava presa tão somente no osso. O resto já estava completamente degolado. Essa mulher tinha as mãos e os pés amarrados e estava dentro de um saco jogado lá na lixeira. O Instituto Médico Legal trabalhava até agora há pouco nos primeiros procedimentos de perícia por parte da perícia técnica e os trabalhos terminaram agora há pouco. Portanto, foi no final dessa madrugada, informação exclusiva do Jornal da Manhã, de que esse corpo fora encontrado lá na lixeira municipal. Um crime bárbaro, macabro e todo cheio de mistério. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 93 exames de corpo de delito. Daqui a pouco, Eduardo Silva, mais informações de um grave acidente ocorrido agora há pouco na Avenida Buriti, envolvendo ônibus de transporte especial. Daqui a pouquinho, mais informações. Ambulâncias no local, polícia também, muita gente ferida, e daqui a pouco vamos trazer mais informação desse acidente ocorrido na Avenida Buriti, no Distrito Industrial. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h30 em Manaus. Loteria. E vamos começar pelo concurso de número 4.068 da Quina, que acumulou na faixa principal. A quadra teve 65 ganhadores, cada um deve receber R$15.375,86. O terno pagará 5.155 apostadores, R$276,96 de prêmio. Estimativa de prêmio do próximo concurso, R$12.500.000. A Quina Edson já está acumulada em R$12.500.000. E atenção para as dezenas sorteadas ontem à noite no concurso 4.068 da Quina, anote: 30, 49, 70, 71, 79. Vamos repetir: 30, 49, 70, 71 e 79. Vamos falar agora de dupla cena, concurso 1484, que acumulou na primeira faixa de premiação. As dezenas sorteadas na primeira faixa de sorteio foram estas: 04, 05, 11, 20, 34 e 36. Vamos repetir: 04, 05, 11, 20, 34, 36. Na segunda faixa de premiação houve um ganhador. Ele recebe R$112.840,96, porque ele acertou estas dezenas: 03, 17, 18, 21,
34 e 49. Vamos repetir, as dezenas da segunda faixa de premiação da dupla cena, concurso 1484. 03 17 18 21 34 e 49. A estimativa de prêmio do próximo concurso, na faixa principal, é de R$1.200.000, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Agora 6h33 em Manaus. Esportes. O Nacional enfrenta a equipe do Dom Bosco do Mato Grosso às 20h30 desta quarta-feira na Arena da Amazônia pela Copa do Brasil. O preço dos ingressos para o jogo de hoje é de R$20 e R$10 a meia entrada. De acordo com a diretoria do Nacional, os ingressos só serão vendidos no próprio estado a partir das 18 horas, a partir das 6 horas da tarde de hoje, portanto. Placar dos jogos de ontem, Copa do Brasil. Ceará 1, Resende 1. Portuguesa 1, Parnaíba 0. Na Libertadores da América jogaram Huracão 0, Atlético Nacional 0. Deportivo Tátira 1, Pumas 0. Na Liga dos Campeões apenas um jogo, Eduardo. Manchester City 0, Real Madrid também 0. E os jogos que serão realizados nesta quarta-feira pela Copa do Brasil: Goiás e River do Piauí. Joinville e Comercial de Mato Grosso do Sul. Independente do Pará e Paysandu também do Pará. Rio Branco do Acre e Galvez também do Acre. Nacional e Dom Bosco. Vasco e Clube do Remo do Pará. Vitória da Bahia e Náutico de Roraima. Fortaleza e Imperatriz. Pela Copa do Nordeste apenas um jogo, Santa Cruz e Campinense. Na Copa Libertadores da América 3 jogos. Racing Clube e Atlético Mineiro. Nacional do Uruguai e Corinthians. Grêmio e Rosário Central. E na Liga dos Campeões, Atlético de Madrid e Bayern de Munique. 6h36 em Manaus. Últimas notícias. O dólar fechou em queda nesta terça-feira pelo segundo dia seguido, após o Banco Central não anunciar atuações no mercado de câmbio nesta sessão pelo segundo dia seguido. A moeda norte-americana caiu 0,82%, vendida a R$3,5191. O Ibovespa, principal indicador da bolsa, subiu 2,35% a 53.082 pontos. A estimativa de vendas para o Dia das Mães da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo é de queda de 4,1% em 2016. Se confirmada, este será o pior desempenho da data, apontada como sendo o principal período de vendas do varejo desde 2004. Apesar da previsão de queda, a entidade estima que a data comemorativa irá movimentar cerca de 5,7 bilhões de reais neste ano. A Comissão Especial do Impeachment do Senado deve votar no dia 6 de maio o relatório que será elaborado pelo senador Antônio Anastasia, do PSB de Minas Gerais, recomendando a instauração ou o arquivamento do processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff. A data foi aprovada nesta sexta-feira durante a primeira reunião do colegiado, marcada por um impasse entre governistas e oposicionistas em torno da indicação de Anastasia para a relatoria. A expectativa no Senado é de que o relatório de Anastasia deverá ser submetido ao plenário principal da Casa no dia 11 de maio. A Advocacia Geral da União protocolou um recurso na Câmara nesta segunda-feira para anular a sessão do plenário da Casa, que votou pelo prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A AGU pede ainda que o processo, atualmente em tramitação no Senado, volte para a Câmara para que seja refeita a votação. O recurso alega que houve irregularidades na sessão do impeachment. 6h38 em Manaus. A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta terça-feira que o processo de impeachment que está enfrentando no Congresso é um golpe e uma tentativa de fazer uma eleição indireta. A presidente participou da entrega de 2.800 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Salvador nesta terça-feira, juntamente com o governador da Bahia, Rui Costa, e outros políticos contrários ao impeachment. Em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara, o lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, confirmou nesta terça-feira que repassou o pagamento de propina em espécie ao presidente da Casa, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Um dos delatores da Operação Lava Jato, Baiano, relatou, porém, não ter conhecimento de que o PMDBista tenha contas bancárias no exterior. O lobista revelou em depoimento de seu acordo de dar ação premiada que entregou no escritório de Cunha de 1 a 1,5 milhão de reais em dinheiro oriundo do esquema de corrupção que atuava na Petrobras. Ele disse: eu pessoalmente entreguei 4 milhões, disse Fernando,
aos integrantes do Conselho de Ética, reforçando que as entregas de suborno sempre foram feitas em dinheiro vivo. Representante de uma entidade entregaram nesta terça-feira ao Congresso de Ética da Câmara ou ao Conselho de Ética da Câmara uma petição com 1,3 milhão de assinaturas pedindo a cassação do mandato do presidente da Casa, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira manter a prisão preventiva do presidente afastado da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, preso em junho do ano passado no âmbito da Operação Lava Jato. Na mesma sessão, no entanto, os ministros mandaram tirar da cadeia 2 ex-executivos da empreiteira que foram presos na mesma ocasião. Rogério Araújo e Márcio Faria, que ficarão em recolhimento domiciliar e serão monitorados com tornozeleiras eletrônicas. O vice-presidente da República, Michel Temer, afirmou nesta terça-feira que o PSDB está conversando bem com ele. A declaração foi dada na saída do gabinete do PMDBista no anexo do Palácio do Planalto, após ele ser questionado se aceitou conversar institucionalmente com o partido da oposição. Michel Temer deverá assumir a presidência da República caso os senadores aprovem processo de impeachment iniciado na Câmara e em tramitação atualmente na Comissão Especial do Senado. Nos últimos dias, ele tem se reunido com lideranças de diversos partidos, além de entidades da sociedade civil e economistas. Agora, 6h41 em Manaus, nós já temos algumas informações aqui sobre esse acidente acontecido ainda há pouco lá na Avenida Buriti. Fred Lobão, quais são as informações? Bom dia, Eduardo, bom dia, eu Edson Melo, bom dia, equipe do Jornal da Manhã, bom dia, ouvintes. Olha, o acidente foi na Avenida Buriti, como o Pellegrini adiantou, com o ônibus da empresa Tema Transportes. E a informação, inclusive com foto que chega aqui pra gente, é de que o ônibus capotou nas proximidades ali do Elisa Miranda. Então, várias viaturas do SAMU, como também já informou o Pellegrini, foram acionadas para fazer o atendimento. Das 15 pessoas, é o número que nos chega aqui, que ficaram feridas nesse acidente. O sentido é Bola da Suframa, Armando Mendes, tá? Estamos aguardando novas informações, daqui a pouquinho o Pellegrini com certeza vai nos trazer maiores detalhes. Então, um acidente grave realmente, o ônibus capotou, né? Aliás, o Pellegrini já está fazendo contato aqui com a gente e a informação inicial é de que 15 pessoas ficaram feridas, nos chega foto aqui, inclusive, deste assunto. Um acidente grave no início da manhã de hoje, Eduardo. Obrigado, Fred. Nós estamos tentando contato com o Pellegrini agora para obter mais informações sobre este acidente. Alvo de um processo de impeachment no Congresso Nacional em 1992, o ex-presidente da República e senador Fernando Collor de Mello, do PTC de Alagoas, levou nesta terça-feira ao vice-presidente Michel Temer propostas para que, segundo ele, o país supere a crise. Avesso a entrevistas, Collor falou rapidamente com a imprensa após deixar o gabinete de Temer no prédio anexo ao Palácio do Planalto. Collor não detalhou as propostas elaboradas, segundo afirmou, por um grupo de senadores. O Ministério da Fazenda refez os cálculos e informou nesta terça-feira que as perdas da União com a eventual adoção dos juros simples na correção das dívidas estaduais com a União representaria uma perda de 400,2 bilhões de reais para o governo. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal concedeu liminares para que 11 estados, entre eles Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, não sejam punidos ao realizar o pagamento de parcela de suas dívidas com base nos juros simples. Estabelecido o contato, Alberto Pellegrini, quais as informações? Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, todas as informações que nós já começamos a passar desde o começo do Jornal da Manhã, agora complementadas brilhantemente pelo Fred Lobão. É verdade, a Avenida Buriti, bem em frente ao conjunto Nova República, no cruzamento da Avenida Buriti com a Avenida IP, ônibus da empresa Tema que realmente tombou, deixando várias pessoas feridas. O número que o Fred passou de 15 já deve ter ultrapassado, viu, Fred? É que muitas pessoas foram levadas, 15 pelo SAMU e outras com ferimentos mais leves foram levadas por carros particulares
que passavam pelo local. O ônibus é um micro-ônibus da empresa Tema. Os trabalhadores já estavam saindo do trabalho quando ocorrera esse acidente. O detalhe, são funcionários da empresa Salcomp. O ônibus da Tema estava prestando serviço para a Salcomp, levando os funcionários da Salcomp quando aconteceu o acidente. Nenhum boletim foi dado ainda pelo pronto-socorro João Lúcio para nós sabermos se tem algumas pessoas assim gravemente feridas ou se alguém veio a óbito. Informações ainda desencontradas no momento em relação ao estado de saúde dos feridos, mas daqui a pouco nós vamos trazer mais informações. São trabalhadores da Salcomp que ficaram feridos nesse grave acidente ocorrido na Avenida Buriti, no cruzamento com a IP, no sentido Bola da Sulframa, Armando Mendes. Eduardo Silva. 6h mais 45. O Pellegrini retorna a qualquer momento com outras informações sobre este grave acidente. O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, se une nesta quarta-feira, hoje, portanto, e deve manter pela sexta vez seguida os juros básicos da economia brasileira estáveis em 14,25% ao ano. Trata-se do maior patamar em quase 10 anos, segundo previsão dos economistas do mercado financeiro. A decisão sobre a taxa de juros será anunciada na noite desta quarta-feira. Ao subir os juros ou mantê-los elevados, o BC encarece o crédito e reduz o consumo no país, atuando assim para segurar a inflação que mostrou resistência no ano passado e no início de 2016. Por outro lado, os juros altos prejudicam o nível de atividade da economia brasileira e também a geração de empregos. A caminho de completar 14 anos na oposição, os dois principais adversários políticos do PT estão prestes a retornar ao primeiro escalão do governo federal. Além do PSB, Michel Temer decidiu incluir o DEM na sua equipe ministerial. Pelo menos, pelos planos de Temer, o PSDB comandará 2 ministérios. Inicialmente reservaram-se para os tucanos as pastas da educação e das cidades. O desejo de Temer é que o senador José Serra assuma a primeira. Para o DEM, será destinado um ministério, provavelmente o das comunicações. Por ora, os nomes mais cotados são os de José Carlos Aleluia, da Bahia, e Mendonça Filho, de Pernambuco. Temer cogita também indicar Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, para a função de líder do governo na Câmara. Após encontro com o ex-presidente Lula na residência oficial do Senado, o presidente da casa, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, disse nesta terça-feira que o petista demonstrou preocupação com os desdobramentos do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado. O PMDBista, no entanto, afirmou que Lula não especificou quais possíveis consequências preocupam o ex-presidente. Nesta terça-feira, a comissão especial que vai analisar as acusações contra Dilma Rousseff no processo de impeachment foi instalada. Para a presidência da comissão foi eleito o senador Raimundo Lira, PMDB da Paraíba. A relatoria ficou a cargo de Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Ainda nesta terça, Renan se reuniu com a presidente Dilma Rousseff. A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira 9 pessoas em Minas Gerais e uma na Bahia, suspeitas de participar de um esquema que sonegava impostos na importação de mercadorias de Miami nos Estados Unidos. A Operação Expresso Canadá, feita pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal e com o Ministério Público Federal, foi realizada ainda nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, mais o Distrito Federal. O trabalho teve como objetivo desarticular o grupo especializado na importação de mercadorias por meio de falsa declaração e sem o pagamento de imposto devido, que gerou uma sonegação da ordem de 20 milhões de reais. 6h48 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pela Folha de Pernambuco. Oswaldo de Oliveira é o novo treinador do esporte. Tribuna da Bahia. Dilma diz que Eduardo Cunha é corrupto durante evento em Salvador. O Globo do Rio de Janeiro. PSDB vai dar apoio integral a eventual governo Temer, diz Aécio Neves. Ainda no Rio, destaque do dia. Aposentados e pensionistas receberão pagamentos nesta quarta-feira. Extra. Governo proíbe mulher de ministro do turismo se pronunciar sobre o ensaio. Vamos agora a São Paulo com a matéria de capa, a principal matéria de capa da Folha de São Paulo. Em reunião, Lula e Renan discutem nova eleição presidencial. Para Temer, proposta é golpe. O estado de São Paulo. Baiano confirma que fez pagamentos ilegais a Cunha de
4 milhões de reais. O que diz o Correio Brasiliense? STF mantém prisão de Marcelo Odebrecht, mas solta 2 executivos. Vamos agora a BH, com destaque do estado de Minas. Senadores querem votar cassação de Delcídio do Amaral na próxima semana. Porto Alegre, destaque do 0 Hora. Sérgio Moro participa de jantar de gala na revista Time. Brasil Econômico. FUNAI abre 220 vagas com salário de até R$6.300. Voltando a Porto Alegre, destaque do Correio do Povo. Golpe é tentar propor eleição antecipada, diz Michel Temer. Manchete dos jornais que chegam à redação do Jornal da Manhã nesta quarta-feira, começando pelo Jornal do Comércio. Polo madeireiro exporta mais, mas a crise afeta matéria-prima. O que diz a crítica? Crédito em dólares, 150 milhões de dólares para obras e ações sociais. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição Alberto Zegdeg, Fred Lobão e Alberto Pellegrini. A técnica foi de Itamar Jardim, Herande Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação foi de Edson Mello e Eduardo Silva. Nossa próxima edição vai acontecer amanhã às 5h45. Na sequência de nossa programação, programa Valdir Correia, hoje na apresentação de Fred Lobão. Tenham todos um bom dia. Hora certa. 6h50 em Manaus. Difusora FM.